Salve minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos palpites do dia 22 de agosto. Tivemos 30 palpites com 22 greens e apenas 8 reds, tá? Tivemos 74% de taxa de acertos para este dia, acima da meta como esperado, beleza? E para o dia 23 eu trago os resultados parciais dos nossos palpites. São 22 palpites com 17 greens até o momento e apenas 2 reds, tá? Temos 3 jogos que ainda irão acontecer, então acompanhe os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Uma rodada muito importante. Finalmente temos rodada cheia nos campeonatos europeus, tá? Então eu trouxe para vocês 42 palpites e espero que vocês desfrutem desses palpites, beleza, galera? E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de comentar, beleza, galera? E vocês também que sempre estão acompanhando e pegando nossos palpites, estão tendo muitos greens e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal também, beleza, galera? Então vamos lá, que são 42 palpites e eu não posso atrasar muito o vídeo para vocês, beleza? Vamos lá então? Bora pra intro! Fala pessoal, temos uma grade muito grande com mais de 1.500 jogos para este sábado, eu trago para vocês 42 palpites, tá? Eu irei comentar somente sobre o mercado que eu trarei o palpite para vocês, para não estender muito o vídeo, beleza, galera? Então vamos iniciar aqui com o jogo na Austrália, da NPL Tasmânia, com o Stoke Hobart versus o Devonport City. Traga essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de gols de acima de 3 gols por partida, tá? Nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Devonport que ele venceu por 2-0 o Launceston. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Kuma Tigers versus Rio Gale. Traga essa partida na NPL capital da Austrália com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória para o Puma é de 76% e na forma recente ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rio Gale tem 33%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Puma. E verificando em séries, o Puma vem marcando gols a 7 jogos. Nos últimos encontros, o Kuma Tigers venceu as últimas 2 partidas contra o Rio Gale. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Kuma Tigers venceu 2 das suas últimas 6 partidas e o Rio Gale venceu apenas 2 das últimas 6 também. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa devido ao fator casa, beleza? Próxima partida, o Conor Knights versus o Gungahlin United. Paga essa partida na NPL capital da Austrália com over 2,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de gols de acima de 4 gols por partida. Em séries, o Conor Knights vem marcando gols a 10 jogos e o Gungahlin vem marcando a 9 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Adelaide City versus o Northwestern Western Stars. Traga essa partida na NPL South Austrália com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Adelaide vem vencendo 4 partidas e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida agora no Japão, na J1 League. Traga essa partida do Yokohama F Marinos contra o Cerezo com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Marinos vem marcando gols a 8 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Cerezo contra o Machida, que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Alexandria versus o Shakhtar Donetsk. Traga essa partida na Primeira Liga da Ucrânia com mercado de over 1,5 gols.
No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Verificando em séries, o Alexandria vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 6 partidas que disputaram. Na casa do Alexandria, over 1,5 gols também nas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Esbjerg contra o Kog. Traga essa partida na primeira divisão da Dinamarca com vitória seca para casa. O Esbjerg tem 78% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O HB Kog ele tem 22%. No histórico, 8 vitórias do Esbjerg, 3 empates e 4 do HB. Verificando em séries, o Esbjerg não empata 5 partidas e o HB vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Esbjerg ele venceu 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Esbjerg venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o HB Kog ele não vence fora de casa, venceu apenas uma partida. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Yunnan Yukon versus o Jiangxi Lushan. Traga essa partida na primeira liga da China com vitória seca para casa. Yunnan tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jiangxi tem 22%. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-2 do Yunnan. E verificando em séries, o Yunnan não perde as 5 partidas. Nos últimos encontros, o Yunnan venceu a única partida e nos últimos jogos nos campeonatos, o Yunnan venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Jiangxi ele venceu uma de últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Premier League, eu trago o Brighton contra o Manchester United. Trago essa partida na Inglaterra com over 1,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de 3,5 gols por partida, tá? Nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Brighton, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Kalmar contra o Malmo na Allsvenskan da Suécia. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Verificando os últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em apenas uma partida que o Malmo jogou em casa e venceu por 5-0. Jogando na casa do Kalmar, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, RB Leipzig versus o Bochum. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 2,5 gols. Verificando no histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Verificando em séries, o Leipzig jogando em casa, vem marcando gols a 5 jogos. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do RB, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida na Premiership da Irlanda do Norte, eu trago o Linfield contra o Longgal. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Linfield tem 73% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Longgal tem 50%. No histórico, 4 partidas disputadas com 4 partidas do Linfield. E verificando em séries, o Linfield vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Linfield venceu as 4 últimas partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Linfield venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Longgal venceu apenas 2 e foi uma só fora de casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Veikkausliiga da Finlândia, eu trago o Ilves versus o Ekenas. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Ilves tem 78% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Ekenas tem apenas 22%. Verificando no histórico, são 5 vitórias do Ilves e 2 empates. E verificando em séries, o Ekenas não vence as 5 partidas, perdeu todas elas. Nos últimos encontros das duas equipes, o Ilves venceu 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Ilves ele venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Ekenas ele não vence as 6 partidas. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Bodø Glimt contra o Sarpsborg. Traga essa partida na Eliteserien da Noruega, com o mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 3 gols por partida. E em séries, as duas equipes vêm marcando gols a 10 jogos, e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo
na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over, gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Championship da Escócia, o Falkirk contra o Partick Thistle. Traga essa partida com vitória ou empate para casa. O Falkirk tem 54% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Partick tem 56%. No histórico, são 14 vitórias do Falkirk, 13 empates e 13 do Partick. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Falkirk vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, o Falkirk venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Partick ele venceu 3 das últimas 6. E uma que ele venceu fora de casa foi para os pênaltis. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Rangers contra o Ross County. Traga essa partida com vitória seca para casa na Premiership da Escócia. O Rangers tem 80% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Ross County tem 78%. No histórico, 17 vitórias do Rangers, 4 empates e 1 do Ross County. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rangers venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Rangers venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Rangers venceu 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Rangers venceu 2 partidas das últimas 6 e foram em casa, enquanto o Ross County ele venceu 3 das últimas 6 partidas e apenas uma fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Midtjylland versus o Sonderjysk. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o over do 1,5 gols. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 3 gols por partida. Em séries, o Midtjylland vem marcando gols a 10 jogos e o Sonderjysk vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Midtjylland, over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Sonderjysk perdeu de 1-0 para o Silkeborg. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, nossa partida em destaque, o Manchester City contra o Ipswich Town. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de um handicap de -1 para casa. O City tem 86% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Ipswich tem 67%. No histórico, 5 vitórias do City, 1 empate e 6 do Ipswich. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o City vem a 3 jogos vencendo, enquanto o Ipswich vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Manchester City ele não venceu nenhuma das partidas com 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos nos campeonatos, o City ele venceu uma partida com 2 ou mais gols de diferença, que foi na estreia da Premier League contra o Chelsea, enquanto o Ipswich ele perdeu para o Liverpool com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um handicap de -1 para casa, beleza? O handicap, para quem não sabe, funciona assim. O Manchester City começará o jogo perdendo praticamente por 1-0, com um gol -1. Ele precisará vencer com 2 ou mais gols de diferença para dar certo essa aposta, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Everton. Traga essa partida na Premier League com o mercado de over goal no primeiro tempo. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de 2,5 gols por partida. Verificando em séries, o Tottenham vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Karabag contra o Turan Tovuz. Traga essa partida na Premier League do Azerbaijão com vitória seca para casa. O Karabag tem 69% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Turan tem 50%. No histórico, 14 vitórias do Karabag, 2 empates e 1 do Turan. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Karabag ele vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Karabag ele venceu 5 das últimas 6 partidas contra o Turan. Verificando na casa do Karabag, ele jogou uma partida e venceu a partida contra o Turan. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Karabag venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Turan também venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Parma contra o Milan. Traga essa partida na Série A da Itália com o mercado de over do 1,5 gols.
Verificando no histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Milan vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Parma, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Borussia Dortmund contra o Eintracht Frankfurt. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 3 gols por partida. Em séries, o Eintracht vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas, praticamente over 2,5 gols em todas elas. E na casa do Dortmund, over 2,5 gols também em todas elas e over 2,5 em todas elas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Premier League da Inglaterra, o Aston Villa contra o Arsenal. Traga essa partida com mercado de over 2,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões nas últimas partidas que disputaram. E verificando a disciplina das duas equipes, temos um histórico de acima de 4 cartões por partida, somando as duas equipes. O nosso árbitro tem uma média de 4 cartões por partida também, na única partida que ele apitou. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida em Israel, Liga Hall. Traga essa partida no Maccabi Haifa contra o Irone Tiberias, com mercado de over 1,5 gols. Verificando em séries, o Irone vem marcando gols há 8 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, eu trago o Porto contra o Rio Ave. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Porto tem 77% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Rio Ave tem 50% no histórico, 33 vitórias do Porto, 9 empates e 2 do Rio Ave. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Porto vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Porto venceu 4 das últimas partidas. Jogando em casa, o Porto também venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Porto venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Rio Ave venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Lille contra o Rangers. Traga essa partida na Liga 1 da França com mercado de vitória seca para casa. O Lille tem 71% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rangers tem 39% no histórico, 6 vitórias do Lille, 6 empates e 7 do Rangers. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lille vem marcando gols a 5 jogos e o Rangers vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros, o Lille venceu 2 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Lille venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Lille venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Rangers ele não vence as 5 partidas. Venceu apenas uma das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida em La Liga da Espanha, Barcelona contra o Atlético de Bilbao. Traga essa partida com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de 3 gols por partida. Em série, do Barcelona vem superando gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Barcelona jogando em casa não temos over 1,5 gols e nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Altitude Club versus o Al Hilal. Traga essa partida na Profissional Liga da Arábia Saudita com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de 3 gols por partida em 2 partidas que disputaram. Nos últimos encontros, over 2,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda. Traga o Almere City contra o PSV Eindhoven. Traga essa partida com vitória seca para fora. O PSV tem 81% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almere tem 17%. No histórico, 3 partidas com 3 vitórias do PSV e verificando em séries, o Almere ele vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória do PSV nas 3 partidas que disputaram e over 2,5 gols em 2 delas. Últimos jogos nos campeonatos, o PSV venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Almere venceu apenas uma e foi fora de casa. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida na Grécia, o AEK Atenas contra o Lamia. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2 gols por partida. Verificando em séries, o Atenas vem marcando gols a 9 jogos e o Lamia vem marcando a 5.
Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em todas as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Dinamo Zagreb contra o Gorica. Traga essa partida na HNL da Croácia com vitória seca para casa. O Zagreb tem 80% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gorica tem 61 no histórico, 21 vitórias do Zagreb, 4 empates e 1 do Gorica. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Zagreb vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, o Zagreb venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo Zagreb venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Gorica, ele não vence fora de casa. Venceu 3 partidas, mas foi em casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Inter de Milão contra o Lecce. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de 3 gols por partida. Verificando os últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Próxima partida, o Santos contra o Amazonas na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, não temos over 1,5 gols na única partida disputada, tá? Em séries, o Amazonas vem marcando gols há 5 jogos. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para esta partida, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, o Atlético Goianiense contra o Juventude. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de 2,5 gols por partida. O Juventude vem marcando gols há 8 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Goianiense, over 1,5 gols nas duas partidas que disputaram e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Juventude e quando ele joga fora de casa. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, Benfica contra o Estrela. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 4 gols por partida. Em séries, o Benfica vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Último jogo nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida em La Liga da Espanha, eu trago o Getafe contra o Rayo de Vallecano. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média é de abaixo de 2,5 gols por partida. Nos últimos encontros, temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas disputadas. Na casa do Getafe, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, o Espanhol contra o Real Sociedad na Liga da Espanha. Traga essa partida com under 3,5 gols também. No histórico de partida entre as duas equipes, a média é de abaixo de 2,5 gols por partida. Nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Espanhol, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série C do Brasileirão, o Athletic Club versus o Ipiranga. Traga essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Atlético tem 56% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Ipiranga tem 61%. Verificando em séries, o Atlético vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Athletic Club venceu 3 das suas últimas 6 partidas. O Ipiranga venceu 4 das últimas 6 e 3 foram jogando em casa. Fora de casa ele não vence, venceu apenas uma. Então para essa partida acredito que nós teremos vitória do Athletic Club e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Ituano contra o Goiás na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Goiás ele tem uma probabilidade de vitória maior do que a do Ituano, com 41%, tá? Na forma recente, o Ituano tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goiás tem apenas 50%. O seu aproveitamento fora de casa é muito ruim, ele tem 17%. E o Ituano melhorou bem jogando em casa e está 5 partidas sem perder. E verificando no histórico, o Goiás venceu apenas 2 partidas e foi jogando em casa contra o Ituano, e o Ituano venceu a única partida jogando em casa contra o Goiás. Verificando em séries, o Ituano vem sem derrotas, como eu disse, e nos últimos encontros, o Ituano venceu jogando em casa contra o Goiás. Últimos jogos nos campeonatos, o Ituano ele venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Goiás ele venceu apenas jogando em casa.
Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para o Galo Rubro-Negro de Itu, beleza? Próxima partida, o Palmeiras contra o Cuiabá na Série A do Brasileirão. Trago essa partida com um handicap de +3 para fora. O Palmeiras tem 66% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 28%. No histórico, o Palmeiras venceu 5 partidas com um empate e uma vitória do Cuiabá. A média de gols não ultrapassa uns 2,5 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem marcando a 6 jogos e o Cuiabá vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, o Palmeiras não venceu nenhuma das partidas com 3 ou mais gols de diferença. Jogando em sua casa, ele também não venceu nenhuma com 3 ou mais gols de diferença. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras não vence com 3 ou mais gols de diferença há muitos jogos, enquanto o Cuiabá também não perde há muitos jogos com 3 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um handicap de +3 para fora, beleza? Próxima partida, o Inter Miami contra o Cincinnati na MLS dos Estados Unidos. Trago essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de 5 gols por partida. Em séries, o Miami vem marcando gols a 10 jogos e o Cincinnati vem marcando a 5. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Inter Miami, over 1,5 gols em 3 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Fluminense. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Atlético Mineiro tem 49% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 56%. No histórico, 18 vitórias do Atlético, 14 empates e 10 do Fluminense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Mineiro venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros ele venceu e empatou o Fluminense em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele não perdeu para o Fluminense. Nos últimos jogos do campeonato, o Atlético Mineiro venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Fluminense venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa, ele não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso bilhete caipora! Salve, galera caipora, eu trago o nosso bilhete caipora com 6 opções. Trago o overgol no primeiro tempo para o Bodoglin contra o Sarpsborg, vitória e empate para casa para Falkirk contra o Partick Thistle. Trago o Rangers para vencer a partida contra o Roscoff, over 1,5 gols para o Midtjylland contra o Sonderdisk e separei um handicap de -1 para casa em Manchester City contra o Ipswich Town. E por último, o PSV para vencer a partida fora de casa contra o Almere City. Uma odd total de 3,48 para vocês. Beleza, galera? Gostou do nosso canal? Gostou dos nossos palpites? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e comentar. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Aguardo vocês lá. Fui!